Quantos estão alegres nessa noite? Quantos estão aqui verdadeiramente transformando o Espírito Santo de Deus? E quem fazerá com ele lá fora? Lá? Quem fazerá o Espírito Santo lá fora? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui nessa noite. É uma honra muito grande a gente fazer uma mensagem para nós jovens, né? Que nós somos jovens. E eu senti muito gratificante quando trazer isso. E para mim estar aqui hoje foi uma luta grande. Eu passei muita dificuldade essa semana para trazer uma mensagem aqui. Misericórdia, até que eu arrumar para vir, era difícil. E apareceu no último momento ele para me vir. Aí nós estamos aí para louvar o Senhor. Amém. Irmãos, toca a mão no teu coração nessa noite aí. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo nos encher mais da tua presença. Nos encher mais do teu azeite e do teu óleo. Amém. Senhor Deus. Sim, meu Pai. Pai, a tua palavra diz, Senhor, Deus, usa teu filho. que nós somos vasos de tuas Conosco, Senhor. e que nós somos obras das tuas mãos. Nada. Senhor, nesta noite, cada vida que se encontra aqui, buscar algo do Senhor. Que tuas mãos preciosas possam fazer das nossas vidas um instrumento de uso para o teu Espírito Santo. Que nesta noite, para nós venhamos ser impactados de uma maneira diferente por ti. Que nós venhamos ser aquebrantados, Senhor. Que nós venhamos ser tomados por uma força maior, por uma força, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor possa, Pai, trazer uma alegria, Senhor, uma semente, Pai, que essa semente que foi plantada no coração de cada jovem, de cada vida, meu Deus, ó Pai, que venha brotar vida, que venha gerar vida, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, toma cada jovem, Pai, que é todo júbilo, ó Senhor, nesta noite, meu Deus, toca no coração, em nome de Jesus Cristo, Pai, que assim como o Senhor fala no meu coração, Pai, que o Senhor vai fazer coisas lindas na vida desses jovens. Ó Espírito Santo, abraça cada um nessa noite. Abre a mente, Pai, os olhos espirituais ouvir, para entender e compreender, Deus, a tua palavra e a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Bom, abre a Bíblia junto comigo no livro de Lucas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória, aleluia. Obrigado, Deus. Vamos uma mensagem. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 20. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda e viveu dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar povos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os povos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quanto trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantando-me, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se envolveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu nunca tive a oportunidade de ministrar uma palavra a respeito do filho pródigo, mas quando me passaram essa oportunidade, eu fui estudar. Eu fui estudar o que Deus queria falar comigo e o que o Senhor queria falar com a igreja dele. E quando eu comecei a ministrar, o Espírito de Deus começou a ministrar, essa palavra no meu coração, ele começou a falar, começou a direcionar os versículos da Bíblia. E quando nós, irmãos, entendemos aqui o filho pródigo, aqui está representando um filho que diante do
seu pai, e o pai está representando Deus aqui. E este jovem, pela a oportunidade que ele tinha de ter o dinheiro, o que ele tinha guardado com seu pai, ele pede para o pai tudo que ele tinha, toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro estava guardado, que o pai estava guardando, o pai estava zelando para ele. E chegou o momento que ele resolve pegar esse dinheiro, pede ao pai e vai visitar o mundo. Aqui, a palavra de Deus está aqui falando que ele foi numa terra longínqua. Essa terra longínqua está representando o mundo, está representando algo distante da casa onde ele estava vivendo. E quando estava a entender essa palavra, o Senhor, Ele trouxe algo tão forte e profundo no meu coração, que muitas vezes, bom, nós estamos vindo da casa do Senhor, nós somos cuidados, nós temos um zelo, um amor diferente de Deus, nós somos guardados, temos costume do Senhor Deus. O Senhor começa a nos alimentar de uma maneira diferente, o Senhor começa, irmão, a nos dar o que nós sempre queremos, porque quando nós vemos, irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que quando nós entramos na casa do Senhor, nós vemos homens sendo uma palavra, nós sentimos um desejo muito grande de ser contaminado por aquela presença, pela presença do Espírito Santo de Deus. E que eu entendo aqui desta palavra, que quando este jovem saiu para conhecer o mundo, para conhecer novas oportunidades, só que ele foi em lugares onde não tinha vida. Ele pensou que pelos seus pensamentos e pelas suas atitudes, saindo da presença do seu pai, ele poderia encontrar coisas melhores lá fora, ele poderia encontrar mais oportunidades. Mas a Bíblia diz que ele gastou toda a sua fortuna, ele gastou tudo o que tinha. Sabe o que eu vejo aqui dentro da palavra? Que nós devemos pensar, que nós devemos ter muito cuidado com nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são dirigidos pelos nossos passos. Aquilo que você pensa, aquilo que você almeja, é aquilo que tu vai conquistar. É aquilo que você vai conquistar. Talvez você vai conquistar uma bênção de Deus, e se você colocar um pensamento positivo, você vai conquistar algo da parte do Senhor. Mas se você colocar algo negativo, irmão, aquilo que você deseja, aquilo que vai acontecer. É como a palavra que foi lida aqui em Provérbios 4:23, agora que foi lida. Então, por isso, irmão, nós devemos ter um cuidado pelos nossos pensamentos. E quando nós pensar coisas mal contra a vontade do Senhor, nós devemos, irmão, buscar, pedir perdão, nos prostrar nele, nos humilhar diante dele e pedir perdão para que ele possa nos dar força, para que nós não podemos nos sair da presença do Senhor, porque muitas vezes, se nós sairmos da presença do Senhor, lá fora, muitas vezes a gente não vai ter outra oportunidade de voltar para a presença dele. Talvez lá fora nós podemos ser tragados por escorpiões, ser tragados pela serpente que está representando Satanás aqui dentro. E quando este jovem ele saiu da presença do Senhor, as vestes que ele tinha, que era limpa, que era pura, começou a se contaminar. Porque o que ele viu lá fora? Prostituição, ele viu droga. Então, eu vejo aqui dentro dessas bolas que esse jovem deseja de comer. Eu vejo na minha vida, porque muitas vezes está representando algo que você está querendo ter um prazer, mas depois você vai ter um prazer mais. Ou seja, pode estar representando muitas vezes a bebida, pode estar representando um cigarro, uma droga, e assim vai. E só que quando este jovem, a Bíblia diz que quando ele sentiu o desejo de voltar, ele sentiu. Mas aqui a Bíblia, no livro de Isaías capítulo 30, versículo 1. A Bíblia diz assim: ai dos filhos rebeldes. A Bíblia diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não do meu espírito, que buscam conselho, mas não do meu espírito, e que comprimam a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar o pecado a pecado. Essa mensagem aqui que está falando aqui, que nós devemos dar, irmão, a partir de hoje, uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala no nosso coração profundamente, que teve um certo momento, que essa palavra que o Senhor falou em Isaías capítulo 30, foi uma mensagem que algo colocou no meu coração uma vez, porque teve uma vez que, ao evangelizar, a buscar a presença do Senhor, evangelizando no mundo aí fora, de madrugada o Senhor me trouxe um sonho, em uma cela,
E dentro dessa cela tinha um buraco muito grande. Tinha um buraco. E o Espírito Santo de Deus estava muito triste dentro de mim, eu não sabia o que estava acontecendo. E quando foi no outro dia, eu acordei sem saber, sem entender o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus estava triste dentro de mim. E o Senhor falou algo no meu coração que não era para mim sair, não era para mim ir para onde é que eu ia. E mesmo assim eu não quis dar ouvido à voz dele. Eu não quis dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Eu peguei e fui para um presídio em Lusiana. E quando eu entro naquele presídio, quando eu mais dava um passo mais, o Espírito Santo se crescia dentro de mim, dando para eu estar naquele lugar. E quando eu cheguei naquele lugar, tinha muito conhecido que estava lá preso. E muitos presos, com aquela vontade, aquela ansiedade de sair do presídio, me chamaram. E eu fui lá e fiz uma oração para aqueles rapazes que estavam lá, para aqueles jovens. E quando eu ministrei uma ministração, uma oração deles, pedindo algo para Deus fazer na vida deles. Mas só que nós devemos, irmão, buscar um discernimento de Deus. Porque quando eu orava para aquele jovem lá, eu orava para o teu lado. E quando eu orei para aquele jovem, estava cometendo um erro. Eu estava cometendo um pecado contra o Senhor. Porque não era para mim orar por eles. Porque aquelas pessoas estavam ali, aqueles jovens estavam ali dentro. Porque um dia eles conheceram o caminho. Porque um dia eles conheceram a palavra do Senhor. E Deus colocou eles lá dentro para fazer um tratamento com ele. Deus colocou eles lá dentro. E por causa disso eu padeci e sofri por não obedecer, por não ouvir a voz do Senhor. E fui parar muitas vezes até mesmo em hospitais, porque eu não quis ouvir a voz de Deus. E para mim ouvir a voz de Deus foi difícil. E assim como esse filho pródigo, talvez eu não sei como é que você entrou, mas eu tenho certeza que você veio, irmão do Gama, para cá, para buscar perto do Senhor, não foi em vão. Você veio buscar algo da parte do Senhor tremendo. Você veio buscar uma solução para a tua vida. Você veio buscar uma solução para a tua família. Você veio buscar uma mudança para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor colocou isso no meu coração. E ele falava assim: se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Aonde é que está a minha honra? Era o que aquele homem estava pensando naquele momento. Sentia no meu coração, o pai daquele jovem. Ele estava sentindo no seu coração: onde é que está a minha honra? Onde é que está a minha honra? Porque o pai sentia uma grande tristeza de quando os filhos voltaram para trás, quis voltar para o mundo. Assim, irmão, somos eu, assim é você. Porque nós muitas vezes nos tornamos assim, filhos pródigos. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos tratar de uma maneira tão grande e maravilhosa, que quando nós começamos a passar por algumas lutas, nós começamos a sair dos seus caminhos, nós começamos a desviar os passos que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus ele é um remédio. Jesus ele é um remédio para a tua libertação. Ele é um remédio para a minha cura e para a sua cura. É porque somente Ele, porque a palavra diz dele, diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, irmão, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para mim e por você, para nós ter um encontro verdadeiro com Ele. A Bíblia diz, irmão, que nós somos instrumento da mão dele, porque o Senhor quer nos edificar como um edifício firme na presença dele, para podemos se firmar, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas seguir o único caminho, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Essa é a verdade, Ele é o caminho. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que quando esse jovem, quando ele viu aquelas rodas, aqueles blocos, ele falou no seu coração, ele sentiu uma grande peso no seu coração. Ele sentiu que deveria voltar para a casa do seu pai, porque na casa do seu pai ele tinha de tudo. Ele tinha o melhor, ele tinha de tudo, porque ele tinha amor, ele tinha carinho, ele tinha pessoas para ajudar ele. Deus, irmão, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida da sua vida, que zela da sua vida. Glória a Deus. Deus é um Deus que zela pelo dom que colocou nas tuas mãos. Aleluia. Ele zela, irmão, por aquilo que é mais especial, irmão, na vida do ser humano, na vida de um homem, que é a presença do Senhor Deus. Aleluia. E quando esse jovem, irmão, começou a querer, com o seu desejo de voltar para a presença de Deus, para a presença do seu pai. E quando aquele jovem foi caminhando para aquele lugar, para o encontro com o seu pai, voltar novamente com o seu pai. Quando eu vi aquele jovem caminhando, e quando vi aquele homem, a Bíblia diz que ele correu. Teve íntima compaixão, a Bíblia diz que ele correu. E esse homem que está representando, irmão, Deus, está representando Deus correndo atrás dos seus filhos, que quando voltam para a tua presença, Deus vai receber como prazer. Aleluia. E Deus recebe, irmão, como prazer de dar vida, dar coisas maravilhosas. Esse jovem estava representando o próprio Deus correndo atrás daquele jovem e abraçando. Sabe o que você pode entender nessa noite?
Que Deus colocou você aqui nessa noite foi para te abraçar. Deus te concedeu para te acolher nos braços dele. Aleluia. Deus não vai te perder, Ele não quer te perder. Glória a Deus. Há um ditado, irmão, muito sério que Deus fala o seguinte: Deus, Ele prefere te ferir do que te perder. Satanás, irmão, ele é arbusto, ele é traiçoeiro. A obra dele aqui na terra é traçar vidas e levar vidas em cativo, ser aprisionado. O resto da vida, irmão, o resto da vida ser aprisionada dentro de uma cela escura, se jamais você vir mais a presença do Senhor Deus, porque a oportunidade está aqui. A oportunidade não é aqui fora de nós verdadeiramente buscar essa presença de Deus nas nossas vidas. E quando a Bíblia diz aqui, irmão, que aquele jovem chegou diante do pai, e o pai fez um grande banquete, porque ele sentiu uma grande alegria. Ele sentiu uma grande alegria. E a primeira coisa que o pai pediu foi para trocar as vestes daquele filho. As vestes que está simbolizando, vestes novas aqui. Mas Deus estava retirando toda a veste de pecado. Deus estava tirando toda aquela veste, irmão, que estava simbolizando, que Ele tinha levado do mundo, tinha levado para o mundo e novamente queria trazer. E Deus estava fazendo aquilo, Deus estava limpando tudo. Deus estava tirando aquelas vestes que estavam manchadas. A Bíblia diz, irmão, no livro de Zacarias, do capítulo 10, versículo 3, que havia um sumo sacerdote, Josué. E a Bíblia diz que Satanás estava acusando ele porque ele estava com as suas vestes sujas, mal cheirosas, que estavam simbolizando, irmão, o pecado. E Satanás estava acusando aquele homem. Mas Deus quando viu aquilo, repreendeu Satanás e mandou que o anjo trocasse aquelas vestes que eram mal cheirosas, aquelas vestes que estavam imundas, até mesmo diante da sociedade. Deus mandou trocar. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem dessa noite. Quero dizer, irmão, que Deus está trocando aquelas vestes sujas, está trocando aquelas vestes sujas de pecado, aquelas vestes sujas que um dia Satanás estava te acusando, falando para você que você não ia conseguir nada, que você não ia ser nada. Deus está trocando essas vestes, colocando as vestes limpas na tua vida para te honrar. Deus está te honrando nessa noite. E quando esse homem falou que estava pedindo para colocar um anel nos dedos daquele jovem, que o anel aqui é um símbolo de honra. E Deus, Ele começou, quando aquele jovem voltou para os seus caminhos, começou a honrar aquele jovem. Quando Deus viu que ele estava verdadeiramente buscando a presença dele, Deus colocou um anel de honra naquele jovem. Deus, Ele vai, irmão, nessa noite, colocar um anel de honra na sua vida. Um anel de honra, porque Deus te chamou nesse lugar aqui para te honrar, para te colocar nos melhores lugares. Deus te chamou, irmão, porque Deus te escolheu como príncipe, como princesa, para dar no caminho dele. Deus te escolheu para você ser um adorador, para você ser uma geração para ganhar vidas, ganhar almas, ganhar famílias e parentes. Por isso que Deus colocou nas tuas mãos um anel de honra. Aquelas pessoas que lá fora não te conheciam, a partir de hoje, mas vão te conhecer. Eles vão te conhecer, porque Deus está te honrando nessa noite. E quando o Senhor aqui colocou aquelas sandálias, falou para trocar as sandálias, tirar aquelas velhas, colocar as sandálias novas, porque aquelas sandálias velhas ele estava trazendo do Egito. Ele estava trazendo da sua peregrinagem, ele estava trazendo tudo, ele passou, e Deus estava fazendo tudo novo na vida dele. Aleluia! Deus estava na vida daquele rapaz, Deus estava tudo na vida dele. Irmão, dentro dessa mensagem, eu quero trazer um testemunho que aconteceu numa vida de uma jovem, que o Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra no meu coração e falou para uma jovem que era para ela dar glória ao Senhor, porque ela estava passando os caminhos de Deus. Ela estava passando os caminhos de Deus, estava vindo para a idolatria, ela estava querendo até mesmo para sentir uma conta, para poder arrumar um namorado. E quando o Senhor tomou uma palavra para o meu coração, eu cheguei àquela jovem, e eu coloquei aquela jovem para falar do amor que Deus tinha na vida dela. E eu falei para ela, quando eu dei a palavra para ela, eu olhei a palavra que estava escrito: dai glória antes que chegue
a escuridão está lá no livro de Jeremias, se vocês lerem depois. Jeremias 13 em diante, se vocês lerem depois. E o Senhor falou para aquele homem, para aquela jovem, da glória no dia de escuridão. Antes que viesse dia de escuridão. Antes que viesse dia de escuridão. E Deus estava alertando ela. E Deus falou assim: antes que meu espírito chore lágrimas amargas. Mas só que aquela jovem não quis mais nem, ela não quis nem acreditar. Né? E passou uma semana, nós fomos na casa dela, ministramos uma palavra nela, falamos do amor dela, até mesmo Deus repreendeu o espírito de morte naquele lugar lá, mas ela não quis dar crédito. Naquele momento ela fez uma aliança com Deus, mas depois ela quebrou aquela aliança. E passou alguns dias, ela chegou em mim, chegou no nosso pessoas falou que não queria mais buscar a Deus. Ela não queria mais buscar a Deus por causa das lutas, por causa das provações que ela estava passando. Ela estava passando por muita dificuldade, ela preferiu, sabe o que? Ouvir espíritos malignos. Ela preferiu o espírito se prostrar diante de uma estátua. Ela preferiu. E o Senhor falou para aquela mulher, para ela dar glória, para ela voltar buscando o Senhor, para ela buscar, para Deus, porque Deus tinha honra na vida dela. E nós fizemos oração naquele lugar. E quando passou alguns dias, eu recebi uma notícia da parte deles lá, que foi um rapaz morar na casa dela, a irmã dela, e quando passou alguns dias, a filha dela, que ela amava tanto, uma filha pequena, ela tinha uns 4 anos, uma filha pequenininha, linda. Passou um dia, aquela criança, irmão, aquela criança, Deus permitiu, e Deus recolheu aquela criança. Deus recolheu aquela criança para quebrar o orgulho daquela mulher. Mas mesmo assim, ela recusou, irmão, a ouvir a voz do Senhor. Ela recusou a ouvir a voz de Deus, e hoje, irmão, ela está padecendo, sofrendo, com depressão. Sabe por quê? Porque não quis acreditar na palavra. Ela não quis acreditar no que o Espírito Santo falou através da palavra para ela. E nisso, ela rejeitou. Isso é uma reflexão para mim, uma reflexão para nós. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos como esse filho pródigo, até mesmo dentro da casa do Senhor. Muitas vezes nós nos tornamos assim, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor adorando, louvando, exaltando, glorificando, mas muitas vezes ainda nós estamos assim, afastados do Senhor Deus. Muitas vezes nós estamos assim, afastados de Deus. Eu não vim aqui nesta noite, irmão, para jogar um balde de água fria em vocês. Eu não vim nessa noite aqui para te impressionar nessa mensagem. Mas eu vim aqui, irmão, através desse Espírito de Deus, para falar que Ele colocou no meu coração. Eu vim falar isso que Ele colocou no meu coração. Porque quando nós entramos, irmão, dentro da palavra, quando nós entramos dentro da verdade de Deus, nós estamos entrando dentro do mundo espiritual. Nós estamos entrando dentro de uma autoridade de Deus, que Deus nos deu para nós entrarmos. E o último versículo eu vou deixar aqui, irmão, a mensagem, para terminar isso aqui. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 1, do versículo. Glória a Deus, aleluia. Lá na parte B, o Senhor fala bem assim: ó, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu meditei nessa palavra, o Senhor falou assim: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Esta noite é noite de encontro. Esta noite é noite verdadeira. Nós nos dar o nosso coração para Deus, de entregar o nosso coração para Deus, de nós voltar verdadeiramente para Deus e sair daquilo daqui, transborda desta unção, transborda deste óleo, transborda desta presença do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.